Salmos 126, quem achou diz amém. Amém. Estarei lendo o verso primeiro. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Verso 2, a igreja. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faz-nos pensar o cabelo do cativeiro, Senhor, como as correntes. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus demônios. Mais uma vez, Deus está confirmando. Queridos irmãos, eu quero dar um tema a essa passagem. E o tema para o ensino essa noite é os segredos do cativeiro, o segredo do exílio, o segredo do deserto. Nós não podemos subestimar ninguém. Na maioria das vezes, nós temos uma sensação de que a minha prova é maior que a do irmão. Às vezes nós temos essa sensação de querer colocar como ninguém sofre igual nós sofremos. Ninguém aguentaria passar o que nós estamos passando. E com isso, vamos trazendo uma ideia de que, no fundo, há uma injustiça da parte de Deus. Mas, na verdade, a Bíblia diz que não há provação sem propósito. E a Bíblia diz: não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, para vos tentar, porque Deus não prova ninguém além das forças. Pelo contrário, a Bíblia diz: não desmaie quando por Deus fores repreendido. A Bíblia diz que Deus açoita e castiga ou corrige todo filho que ama e quer bem. Então nós precisamos entender que existem processos e processos, vales e vales, desertos e desertos, e a situação que eu passo não me dá o direito de menosprezar o deserto que outra pessoa passa. Talvez o que ela está passando eu não suportaria por motivo de um propósito, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, dentro de um propósito, Deus trata com cada um individualmente. E Deus sabe como tratar. E Deus sabe como agir. Deus sabe como falar. A Bíblia diz em Oséias que o Senhor disse assim: e eu atrairei ao deserto e lhes falarei ao coração. O salmista, entendendo o processo de Deus na sua vida, disse: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu conheço a tua lei. Então nós precisamos entender que existem desertos, exílios, cativeiros, um mais apavorante que o outro, um com uma escala mais intensa, outros com uma escala mais agressiva, outros de curta duração. O fato é, todos nós temos segredos do cativeiro. Quando eu falo segredo, estou falando das armas espirituais que nós lançamos mão para atravessar o deserto. Alguns lançaram mão de louvores, sacrifício de louvor. Outros lançaram mão de jejuns, né? Eu passei um período de uma prova tão grande na minha vida, e a Viviane sabe disso. Irmãos, eu passei uma prova espiritual, e eu já vi muitas pessoas falar: eu estou numa prova espiritual.
E eu não tinha a dimensão de que era uma prova espiritual. E eu passei numa prova espiritual que eu batia os dentes de frio, definhava, era um sofrimento, e caía na cama durante um período. Os irmãos iam orar, as irmãs iam orar. E uma noite Deus me deu a visão de um demônio bem alto dentro do meu quarto. E ali o Senhor falou comigo que aquele processo era um processo espiritual por uma fúria de Satanás contra a minha vida. E a partir daí, então, eu orei para que o Senhor me desse graça para suportar aquele processo espiritual. E isso é bíblico. Paulo disse: para que eu não me exaltasse acerca das revelações, foi-me colocado o espinho na carne, a saber, o mensageiro do diabo, que vinha esbofetear-me. E eu passei por um processo espiritual terrível. Irmãos, eu não desejo para ninguém, porque quem vê anjo, vê demônio. E Deus permitia que meus olhos vissem. E eu travei ali, com Jesus, claro, uma batalha espiritual. Mas passei por aquele processo. Mas o fato é que cada um de nós temos uma experiência. A experiência do jejum, quando nós entramos no jejum, que nós ficamos com olheira no olho. Chega aquelas olheiras. Por quê? Tentamos louvar, não ia. Tentamos orar, não ia. Tentamos de qualquer forma, mas o caminho era que o Senhor nos levava para o jejum. E tome jejum. Jejum e oração. E eu cheguei ao ponto de jejuar 24 horas. Comecei jejuando devagar e jejuava 24 horas. Mas, irmãos, é realmente assustador. Porque eu me lembro uma vez que eu fiz um jejum de 24 horas e passei por um jovem e ele caiu endemoniado. Porque, na verdade, há uma unção, há uma força. O Senhor nos guarnece de uma questão espiritual. E era um período em que muitas pessoas eram possessas naquele bairro. Havia uma manifestação de demônio muito grande. Quem está nos acompanhando e nos assistindo na live sabe que Cidade Pava era o lugar tomado por demônio, tomado por cão. O demônio tomou um homem lá nesse bairro, que ele saiu quebrando todos os carros, dando soco na parede, fazendo um escarcéu. Quando eu cheguei, e aquele homem alto, todo filetado, cortado, ensanguentado, irmão, o reino espiritual existe, e é uma coisa que infunde medo e infunde pavor de verdade. E eu coloquei a mão no peito daquele homem, ele tombou, caiu, e aquele demônio bateu em retirada. Eu levei ele para o hospital, e Jesus fez uma obra na vida dele. O período espiritual nós passamos, uma irmã, ela mergulhou dentro de um tonel de água. Ela disse que os demônios corriam atrás dela, aqueles demônios corriam, e uma voz dizia para ela: a única forma de você escapar é mergulhando nesse tonel de água, nesse tambor de água. E ela mergulhou, era muito forte, de cabeça para baixo, e nós íamos passando, fazendo o quê? Evangelizando. E aí deu trabalho para levantar ela daquele tambor e entender a situação. E ela disse que os demônios iam correndo, e de fato ela morava muito longe, assim, num beco. E ela veio correndo de lá e mergulhou dentro do tambor. Vai saber como aquela mulher forte caiu dentro daquele tambor e quase morre. E aí nós levantamos ela com muito sacrifício, levamos ela para casa, sem querer ir para a casa dela. Chegou lá, ela falou assim: olha, esse boneco que arranca, ele ri, essa cortina aí, ela levanta como se uma pessoa estivesse passando, e essa boneca de Iemanjá que está aqui, ela flutua no meio da casa. O rádio liga sozinho. Irmãos, a mulher estava em pânico, ela estava transtornada, mas era um vale espiritual. E nós, quando começamos a orar, irmão, de fato, sabe quando alguém afasta a cortina e passa? Aconteceu exatamente. O rádio ligou sozinho, irmão. Aquele boneco não riu, mas ele deu um som, sabe quando oscilou? E aquilo, só esse fenômeno já adormeceu o meu lado inteiro. Porque as forças espirituais são coisas que assombram.
adormeceu o meu lado inteiro, e ali mostra uma batalha de oração, de clamor, de intercessão. Nós chegamos numa rua, e tinha uma moça que ela estava endemoniada, e ela girava igual um peão em cima da cama dela, girava numa velocidade descomunal. Imagine, aquela moça estava menstruada. Imagina que cena feia, que coisa horrível estava acontecendo. Então, quando nós falamos sobre cativeiro, deserto, vale, cada um tem a sua experiência, cada um passou por um processo, cada um atravessou usando ferramentas espirituais, porque sem ferramentas espirituais o crente não vence, ninguém suporta. Por isso a Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mal, e depois de ter feito tudo, ficar firme. Então, nós precisamos entender que dentro do processo do deserto, nós não temos tempo de parar para reclamar. Nós não temos tempo de parar para murmurar, porque senão a fila inverte. Porque Deus não tem prazer em murmurador, irmãos. Deus não tem prazer em quem não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deserto é deserto, vale é vale, cativeiro é cativeiro. Quem não passou vai passar, porque ninguém passa dessa vida para outra sem ser moldado por Deus, sem ser lapidado por Deus. E Deus, Ele é o oleiro e trabalha na nossa vida da maneira que Ele quer. Porém, mesmo sendo um lugar desértico, áspero, ríspido e brusco, Deus, Ele também trabalha no deserto. Deus, Ele age no cativeiro. O Senhor disse em Isaías: abrirei rios em lugares secos e mananciais de água no ermo e no pântano, ou em lugares reclusos. Então, o Senhor nos trouxe essa noite para falar comigo e com você que isso que você está passando faz parte do processo de Deus. Não existe fórmula mágica, não existe essa coisa instantânea. Aceitou Jesus, a sua vida é mudada automaticamente da água para o vinho. Não, existe um processo chamado santificação, regeneração. Existe um processo de transformação, quando Deus vai nos moldando ao seu gosto. Por isso o Senhor disse a Jeremias: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando nas rodas, e com o vaso ele ia moldando. Olha o processo aí, ele ia moldando, mas o vaso na mão do oleiro se quebrou, e o oleiro tornou a fazer dele um vaso conforme bem lhe parecer. Então vamos desmistificar aqui uma fala, que o oleiro não quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Vamos lá? Diga comigo: o oleiro não quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Porque existem vasos que eles vêm para a igreja e acham que vai ser só flores, só vitória, só milagre, só providência, só vai estar por cima, só vai contar vitória, só vai contar bênção, e ele esquece do processo. Abraão passou, Isaac passou, Moisés passou, Jesus passou. Está escrito em Mateus capítulo 4 que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no shopping. Amém? Não. Aonde? No deserto. Então vamos lá. Quais são os segredos do cativeiro que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? Abra a sua Bíblia. Lamentações 5 e 10. Quando eu disse no começo da mensagem que existem deserto, cativeiro e processos de Deus que assombram e nos deixam até com medo, existem.
E um deles é quando Jesus foi orar no monte, mandou que os discípulos fossem apanhar alguma coisa no mar, e perto da quarta vigília, o texto diz que Jesus vai descendo, e os discípulos, ao verem Jesus se aproximando, disseram: é um fantasma. Então, existem trabalhar de Deus que, de priori, de início, a gente não entende. Por isso a Bíblia diz: o que eu faço agora não sabes tu, mas entenderá depois. Porque o pensamento de Deus é alto, os caminhos de Deus são maiores, e nós não sabemos como Deus opera. E a prova disso foi quando Jó estava questionando a Deus, e Deus aparece no meio de um redemoinho e pergunta para Jó: aonde estava tu quando eu fundava a terra? Me responde se você tem conhecimento, me responde para ver se você sabe. E aí Deus começou a arguir Jó, porque Jó estava cheio de razão. Era um processo que ele estava passando, mas Jó queria atribuir algumas situações a Deus. Tanto é que no capítulo 35, Jó diz: quem me dera que Deus cumprisse o meu desejo. E sabe qual é o desejo de Jó? Que Deus despencasse a mão sobre ele e quebrasse todos os seus ossos. E aí Deus aparece a Jó e diz, e começa a lhe ensinar. E Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó fala de um processo. Servir a Deus com ouro de Ofir é maravilha. Servir a Deus com os 10 filhos se banqueteando, um banquete segunda, outro terça, outro quarta, outro quinta, outro sexta, outro sábado domingo, é bênção. Servir a Deus com a mulher cheirando as especiarias caríssima é uma bênção. Meu amor, meu docinho, meu morango, minha vida, minha paixão, né? Agora, na hora que a mulher vira pá do negócio, né? Foi o que aconteceu com Jó. Foi o que aconteceu com Jó, exatamente. E Jó chegou a dizer assim: o meu hálito se tornou intolerável à minha mulher. Então, dentro do processo, a gente vai gritar ai, a gente vai gritar ui, mas o barro não pode dizer ao oleiro: o que fazes? Quem manda no barro é o oleiro. O dono do processo é Jeová. E a uns ele abate e a outros ele exalta, porque ele é o Senhor de toda e qualquer situação. Lamentações 5 e 10, o que diz aí? Lê para mim alto e bom som. Nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Olha aí. Olha o arroxo. Quem está falando? Jeremias. Olha, a gente passou num cativeiro tão terrível que quem lê Lamentações vai ver ele falando assim: a coroa caiu da nossa cabeça, a nossa herdade passou a estranho, as nossas filhas estão se prostituindo por pão, e até a nossa pele se enegreceu. O deserto era tão grande que até a pele ficou de outra cor, do arroxo que foi, do deserto que foi, do tratar de Deus o que foi. E Jeremias fala que a sensação que eles tinham era como o ouro embaçado. Por isso ele ora: renova os nossos dias como antes. Então, dentro desse cativeiro, Jeremias diz assim: que a pele escurece e se apega ao osso. Ele ficou tão definhado, e as articulações ósseas de cotovelo e punhos e osso do rosto ficou tão aflorada que quem olhava para ele dizia: só pode estar no deserto. E ele fala: nesse deserto a nossa pele ficou tão fina que se apegou ao osso. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 19, versículo de número 19 e 20. Eu não sei qual é o grau do processo que você está enfrentando, irmão, mas não entra nesse modismo de que Deus tem que prover, de que Deus não pode falhar,
de que Deus é obrigado a cumprir, porque senão ele é Deus. Isso é tudo conversa fiada. Se Deus quiser fazer, ele é Deus. Se ele não quiser fazer, continua sendo Deus. Ele é absoluto, ele é o Senhor. E se ele não fizer, vai ficar sem ser feito. Amém? Jó 19:19, quem achou? E os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Aí, dentro do processo de Jeremias, o deserto foi tão terrível, foi tão apavorante, que a pele se apega aos ossos e se escurece. O processo que Jó passa, Jó diz assim, ó: eu passei um deserto tão grande que eu escapei banguelo. Vocês acabaram de ler. Lê de novo aí. E os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. E o que é a pele dos dentes? A gengiva. Olha o arroxo. Olha o processo. Jó diz assim, olha, eu passei um deserto. Se tratava de um embate do diabo contra Deus, e o diabo ficou com inveja da minha posição, porque é o diabo que testifica de Jó a Deus, dizendo: reto, temente, íntegro, e se desvia do mal. E isso enchia o diabo de ira, porque o diabo não suporta a crente na posição. E o diabo sai com a permissão de Deus e toca do alto da cabeça a planta dos pés com chaga maligna. E os detalhes do quebra-cabeça, nosso irmão acabou de ler, Jó dizendo: eu escapei só com a pele do dente. Vamos ler mais um versículo? Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, versículo 6. O que falar do deserto de Sadraque, Mesaque e Abednego? Passaram por uma prova de fogo, e de fogo literalmente, porque a fornalha foi acesa 7 vezes mais, e a pauta era: dance, cante, se curve e adore os meus deuses. E eles disseram: nós não vamos cantar, dançar, se prostrar, nem adorar a imagem que você fez, porque só adoraremos ao nosso Deus. E qual foi o preço? Ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ei, qual é o processo que está passando mesmo, hein? Qual é o processo que está passando? Vai reclamar de quê? Vai espernear de quê? Esse processo está dentro do controle de Deus. Deus nunca perdeu a causa, nunca perdeu a questão. Deus nunca deixou o seu servo confundido. E a Bíblia diz: quem nele crê jamais será confundido. Então eu tenho a palavra de Deus para liberar para a tua vida. Esse processo você vai sair para cantar o hino da vitória. Querendo Satanás ou não, Deus está te preparando para uma grande obra. Zacarias 4:6, quem achou? Ele respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, existem processos que tu vai passar sozinho. Nem adianta ligar para a irmã que revela, nem adianta ligar para o irmão que profetiza. Chama por revelação, revela RG, CPF, placa de carro, farol móvel, radar móvel. Não adianta. É um processo que você vai passar, você e Deus. É você e Deus. Ah, não estou aguentando. Aguenta sim. Nós acabamos de ouvir que Deus não prova ninguém além do esforço. Ah, mas Deus está tardando. Mesmo sem tardar, anote aí, viu? Porque muitos creem que para Deus não tarda e não falha. E tem até um conjunto que diz, né, que ele tarda, mas não falha. E na verdade é o seguinte: Deus tarda sim, e pode tardar sim, e pode demorar sim. E vamos quebrar esse protocolo? Vamos quebrar isso? Estamos no culto de ensino, sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, para o Novo Testamento. Estava enfermo Lázaro, amigo de Jesus, a quem ele amava. E Marta, sua irmã, mandou avisar Jesus que Lázaro estava doente. O texto diz que Jesus,
Quantos dias? 2. Demorou ainda 2 dias lá onde ele estava. Quando Jesus chega, já estava morto. O pedido era para chegar enquanto estava vivo e doente. Jesus demorou 2 dias e quando chegou estava em estado de putrefação. Mas ele chega para fazer o milagre. A Bíblia diz em Abacuque: escreve a visão bem alta e legível, para que quem passe correndo possa ver, porque se tardar, espera. Então, nós estamos aprendendo essa noite que Deus não está condicionado ao meu tempo, a hora que eu quero. Deus não vai se curvar ao estado de choramingação meu. Se o Senhor não vier agora eu morro. Se morrer ele ressuscita. Ai, Jesus. Ai, meu Deus, a minha boca é de couro. Vai aguentar sim. Ai, eu vou endoidar. Não vai endoidar não, irmão. Ai, eu vou passar fome. Não vai passar fome. Ai, eu não tenho nada. Tem sim. A última mulher que disse que não tinha nada, tinha uma botija de azeite. Sim ou não? Então vamos lá. E o que falar do processo de Mardoqueu? Do vale que Mardoqueu enfrentou? Saiu um edito, uma ordem, foi apregoada nas 127 províncias, que os judeus iriam morrer. Como? Enforcado. Amã olhou para ele e disse: o rei, obviamente, vai me colocar como um segundo no seu reino. Fez o edito e disse: no teu reino. Olha que coisa linda, irmão. Olha que maravilha. No teu reino. Olha como o diabo nos observa. Olha como Satanás está de olho em nós. Olha como o diabo está de olho em nossas passadas. Olha a voz do inferno. No teu reino, um povo que não adora os teus deuses, que não observa a tua lei, que não segue os teus costumes. E esse povo está espalhado entre nós, está crescendo cada vez mais. Eia, vamos deter esse povo para que não haja sedição. Então, formulou um decreto originado do inferno para matar os judeus. E a Bíblia diz que Amã não suportava Mardoqueu. E Mardoqueu com saco grosso, pano e cinza na porta do templo. E Amã passava e soltava graça. Amã passava e dizia: não vejo a hora. Amã passava e dizia: eu vou puxar para destroncar o teu pescoço de uma vez. E Mardoqueu não se curvava, não se rendia. Isso fala de crente que tem autoridade e convicção do Deus a quem serve. Porém, não vou me alongar. A história vocês conhecem. Deus entrou na história, tirou o sono do rei. O rei mandou que trouxesse o livro das crônicas. Estava lá que aquele judeu que era sentenciado à morte livrou o rei de envenenamento pelos seus eunucos Bigtã e Teres. E o rei disse: o que fez a este judeu? Disseram: nada. Então o rei chamou Amã e disse: o que se vale a homem cuja honra o rei se agrada? E Amã, o texto diz, pensou consigo: de quem o rei se agradaria mais do que a mim? E aí Amã, querendo montar no cavalo, vestir as vestes e calçando, vestiu o anel e as sandálias, disse: olha, pega o teu cavalo, pega tuas vestes, pega o anel, pega a coroa e mande alguém segurar na corda pelo meio da cidade, dizendo assim: esse é o homem cuja honra o rei deseja honrar. Aí o rei disse: apressa-te e faze o que tu dissesse ao judeu Mardoqueu. E quem ia morrer na forca foi honrado, quem ia enforcar morreu na forca. Nós estamos aprendendo sobre cativeiro, sobre deserto, sobre provação. Prova não mata crente, e o crente não pode estranhar a provação, porque nós estamos dentro de um processo, dentro de um colegiado. E a Bíblia diz que o oleiro tem poder sobre o vaso. Diga amém. Amém. E agora nós ouvimos a irmã ler que não é por força e nem por violência. Tem dia, irmão, que você vai querer alguém para orar por você e não vai ter. Tem dia que você vai ligar para alguém e a pessoa não vai te atender. Tem dia que você vai até a casa da pessoa e vai encontrar as portas fechadas. Tem dia que tudo ao nosso redor está bloqueado, fechado, fora de conexão. Apenas o céu está aberto.
E aí é onde entra o Senhor dizendo a Zacarias: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Então, quando nós vamos ouvindo esse tipo de mensagem, nós vamos colocando o pé no chão, vamos tendo convicção, estrutura, equilíbrio, vamos deixar Deus moldando o nosso caráter, vamos percebendo que nós não somos nada, ninguém, que nós não nos mandemos, que não somos donos do nosso próprio nariz, que a nossa vida está na mão de Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, que Ele pode matar, Ele pode dar vida, Ele pode abater, Ele pode exaltar. Então, dentro do processo, não esperneia, não se apavora, não se escabela, creia, Deus está no controle de tudo. Abacuque 3:2, quem achou? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Não tem aquele processo que a gente passa com Jeová, que a vizinha da esquerda, Jeová usa um vaso e fala: sou contigo, chama até de princesa, só falta colocar um laço de fita na cabeça. Quem está na direita, eu te amo, vou te exaltar. Quem está na nossa frente, aguarda uma surpresa. Quem está na nossa retaguarda, estou eu mudando a tua história. E nós, couro, só couro, só couro. Tem um processo que a gente passa, que Deus escolhe e prepara para nos corrigir. Lembra de Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Existe um processo que Deus nos corrige, que Deus nos repreende. Por que Deus nos repreende? Porque Ele tem algo conosco, porque há um projeto, há um plano em andamento. Mas nós não queremos ouvir a repreensão, a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente quer ouvir o que a gente quer. Lembra de Naamã, que chegou para Eliseu e disse: homem de Deus. E Eliseu falou assim: se sou homem de Deus, dessa fogo do céu. Não foi para Elias, perdão. Naamã foi até Eliseu, e Naamã queria que Eliseu descesse e colocasse a mão. Está assim ou não está escrito? Está assim. Ele chegou na casa do profeta e Eliseu olhou para ele. Dá uma olhadinha para esse rei do teu lado, dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha assim. Isso, dá uma olhadinha, olha a cara de Eliseu, olha assim, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. E fala para esse irmão assim: vai tomar banho, rapaz. Mas não foi isso que aconteceu? Foi. Vai tomar banho. Aí o homem sai bravo, pisando firme. Eu pensei que ele ia revelar meu CPF, meu RG, a placa do meu carro. Eu pensei que ele ia falar mistério. Eu pensei que ele ia falar The King of the Power. E ele mandou eu tomar banho. Vai tomar banho, rapaz. E aí o servo disse: meu senhor, o que é para você tomar banho? O profeta te falou alguma palavra demais? Aí: não, mas eu queria tomar banho nos rios de Arbano e Farpá, que eram os rios nobres. Olha como Deus quebra, né? Olha como Deus quebra. O homem era um general poderoso. Por ele Deus dava vitória ao exército da Síria, mas arrogante, prepotente. E Eliseu, homem de visão, olhou e disse: aí é capa pura, arrogância no último grau. Vai tomar banho, teu mal é banho. Oh, glória. E ele foi, tomou banho e voltou com a pele igual da criança. Amém, irmão? Então existem processos que a repreensão e a palavra de conserto, ela deve ser aceita. Aceita. Crente que está acostumado com cotonete na orelha, com cafuné, crente dodói, margarina na chapa, crente Maria mole, que você tem que pegar um babador, colocar no pescoço, pegar uma chuquinha com chá de camomila e dar para ele beber,
trocar a fralda, passar hipoglós se não tiver maisena, e colocar ainda para gorfar, para rodar, e dar umas tapinhas assim, né? Vai, nenê, nenê. Aí vai arrotar, para não dar refluxo. Então, crente que está acostumado com essas palavras de autoajuda, irmão, com essas mensagens de imediatismo, com essas mensagens de prosperidade, com essas mensagens do eu faço hoje, que eu faço agora, irmão, não está preparado para passar no processo da repreensão, do conserto. Ei, não se esqueça que Jesus é carpinteiro, de madeira ruim ele entende. Diga amém. As horas passaram. Vamos aqui encerrar então. Abacuque, versículo 17 e 18. Abacuque, versículo 17 e 18. O que é que diz? Capítulo 3, versículo 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha aí! Isso é Bíblia. O resto é pirata, clandestino e ilegal. Isso é Deus falando. Ainda! Oh glória! Oh glória! Coisa boa é servir a Deus. Coisa boa. Nós somos forasteiros. Somos peregrinos aqui nessa terra. Não olha a prosperidade dos ímpios, por isso Asaf quase que se desvia. E olha o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vacas, e as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas, todavia eu, oh glória, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Nós não andamos por fé, por vista, nós andamos por fé, oh glória. Nós não andamos atrás de sinais, os sinais seguirão aqueles que creem, oh glória. Vamos encerrar, abre a sua Bíblia em Joel. Joel, capítulo de número 2. Joel 2. Glória seja dado o teu nome. Glória a Deus. Glória. Abre a sua Bíblia em Joel. Deixa eu ver se é. Capítulo 2. Vamos abrir lá, vamos ler junto. Joel, capítulo de número capítulo 1. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Versículo 8, amém? Vamos ler o 7, né? Joel, capítulo 1, versículo 7. No 3, amém, igreja? Joel 1 e 7. 1, 2, 3, leiam. Não, calma. Joel 1. Bíblia evangélica, irmão. Amém? Joel 1 e 7. 1, 2, 3, leiam. Fez da minha vida uma consolação, e tirou da casa da minha figueira, destruiu-a toda, e lançou por terra, e os seus sarmentos enfraqueceram. Pausa para ler o versículo 8. Olha o que Deus permitiu. Uma nação forte e poderosa, com queixais de jumento de leão velho, subiu contra a terra de Israel e fez uma assolação. O texto que você acabou de ler está escrito: fez da minha vide uma assolação. O 8 do 3. 1, 2, 3. Lamenta como a virgem está vestida de sacos, pelo marido da sua mocidade. O que aconteceu aqui era o dia de casar e a noiva tem a notícia que o seu noivo morreu. Por isso Deus fala para Joel: lamenta como a virgem
pelo seu marido, não haverá mais casamento. Então a sensação que Israel está sentindo é uma sensação de arraso total. Eu conto 3, vocês lêem o 9. 1, 2, 3. Foi cortada a oferta de alimentos e a levação da casa do Senhor. Os sacerdotes, estão entristecidos. Olha que cenário. Não tem mais culto, não tem altar, não tem oferta e tem mais. As únicas pessoas que podiam promover um culto, vocês acabaram de ler. Os sacerdotes estão entristecidos. Eu conto até 3, leio o versículo 10. 1, 2, 3. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está deprimido, o moço se secou, o azeite acabou. Olha o cenário. Olha o cenário. O campo está destruído. E o detalhe é: acabou isso, destruiu isso, queimou isso. E observe. Olha o versículo número 11. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Ou seja, se tiver esperando para comer, pode tirar o cavalo da chuva, porque a semente apodreceu e a colheita mirrou, e o campo está seco, não haverá nada para comer. Olha o versículo 12: a vide secou, a figueira murchou, a romeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Existem processos que nós iremos passar, que seremos tomados de tristeza. Existem desertos que iremos enfrentar, que vamos passar chorando, amargurados e até envergonhados, afrontados, como alvo de assovio, de vexame e de escárnio. Haverá deserto que a noite será mais longa que o dia. Haverá deserto de vergonha e desprezo total. Deserto de choro, de tristeza profunda. Deserto de entrarmos num quadro depressivo. Deserto de entrarmos em situações quase irreversíveis. Mas nós aprendemos aqui essa noite pela palavra do Senhor. Quando o Senhor, oh glória, restaurou o cativeiro, glória a Deus, nós estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E quem nos observou sofrendo no deserto teve que testificar: grandes coisas fez o Senhor a esse, por isso nós estamos alegres. Nós podemos dizer amém? Vamos colocar uma vírgula, fique em pé.